fala por aí que comissária não tem rotina. E eu tô aqui pra provar pra vocês que a gente tem sim uma rotina. E não só isso, vim também tirar algumas dúvidas com relação a dá pra viajar? Dá pra ter um relacionamento? Enfim, continua assistindo esse vídeo, já deixa o teu like aqui embaixo, se inscreva no canal, chega de falação e bora começar! Então vamos começar falando da rotina. Como é que funcionam os nossos horários, como que são os nossos voos, se tem horário fixo, se não tem. Vim trazer um pouquinho desse conteúdo pra você realmente saber se é a profissão pra você ou não, tá bom? Então, gente, pra começar, não tem como não falar da nossa escala. Como funcionam os voos, como funcionam os horários, se é fixo, se não tem, se tem rota fixa, se não tem, enfim. Então vamos esclarecer todas essas dúvidas hoje, tá bom? Então assim, gente, a nossa escala, ela funciona da seguinte forma. Cada empresa, ela tem o teu jeito de organizar a escala, tá? E o que tem nessa escala? A gente trabalha com 3 tipos de modalidades. Primeira delas é o voo, segunda, sobreaviso e a terceira, que é a reserva. O voo, como é que é o voo? O voo, ele pode ser um voo de bate e volta, ou seja, você vai e volta para tua casa no mesmo dia. Temos a chave de voo, que a chave de voo geralmente você passa mais dias fora. Pode ser de 2 dias e no máximo 6 dias fora de casa. Ou seja, você dorme em outras cidades, tá bom? E aí a segunda modalidade é o sobreaviso. O que é isso? O sobreaviso, ele é como se fosse um stand-by, que você pode ficar na tua casa ou em qualquer outro lugar que você escolha. E você fica ali de stand-by pela empresa. Então, se por acaso a empresa precisar de ti, ela vai te ligar, te acionando para um voo ou para uma reserva, enfim. Então, geralmente o sobreaviso, ele dura no máximo 12 horas no dia e você fica ali aguardando a empresa te chamar. E aí, se ela te liga, você tem um certo horário para você chegar até o aeroporto, tem um limite, tá? Às vezes eles já ligam assim, bem com um horário bem cravadinho, então você já tem que deixar as coisas meio que pronta, mala pronta, dependendo de onde você mora. Já tem que estar com maquiagem, enfim. Tem que deixar tudo arrumadinho, porque às vezes o horário é bem certinho mesmo, sabe? Eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado com isso. E aí temos a reserva, gente. A reserva, você já tem que cumprir no aeroporto, tá bom? Então a reserva é bem parecido com o sobreaviso, mas a diferença é que você tem que ir pro aeroporto. O sobreaviso não. O sobreaviso você pode ficar em casa ou em qualquer outro lugar que você queira. E aí a reserva ali, ela dura de 3 a no máximo 6 horas, que você fica ali no aeroporto. E aí, se caso a empresa precisar de você, ela também vai te acionar para um voo, entendeu? Então, geralmente, a reserva se você for acionado na reserva, geralmente é para um voo. O sobreaviso não. O sobreaviso você pode ser acionado para uma reserva ou para um voo. Se você não for acionado, você volta para casa. E o sobreaviso é a mesma coisa. Passou as 12 horas, se a empresa não precisar de você, você tá liberado. Sobre os horários, gente, se tem algum horário fixo, ou seja, eu vou fazer sempre voos de manhã, tarde ou noite, e não, gente, não tem essa possibilidade, tá? A escala, ela é muito flexível, né? Ela não tem um horário específico e nem voos específicos que você vai fazer sempre. É claro que algumas pessoas acabam viajando mais para um lugar do que outro, mas é uma escala, né? Então não tem algo assim que explique o porquê que um faz tal voo mais do que outra pessoa. Não tem explicação, entendeu? Porque de fato é uma escala, geralmente as empresas trabalham com um sistema lá que já gera essa escala, então cada pessoa vai sair com um voo diferente. E é a mesma coisa com relação aos horários. Eu posso voar, por exemplo, hoje de manhã e posso me apresentar amanhã de madrugada. Isso na aviação, você faz tudo em todos os horários, tá bom? Então é importante você entender isso, porque muitas pessoas às vezes acabam que não se adaptam por questão do horário, essa questão, a falta da rotina. Quando acho que a pessoa fala que comissário não tem uma rotina, é mais em questão de horários, porque de fato a gente não tem dias e nem horários fixos para trabalhar e para folgar. A gente sabe do nosso voo, das nossas folgas, quando sai a nossa escala, né? Que cada empresa, como eu falei pra vocês, tem a sua forma de liberar a escala. Tem empresas que liberam com 15 dias antes, outras com 5, enfim, vai depender de cada empresa. Mas, no geral, a gente só consegue saber a nossa programação sempre no mês seguinte.
E mesmo que a gente tenha tudo ali programado, isso pode mudar do dia para noite. Principalmente quando a gente tem esses sobreavisos e as reservas, porque, por exemplo, se eu tenho um sobreaviso hoje, né? Aí a escala me ligou me acionando para fazer um voo. Só que amanhã eu já tinha um voo para fazer também. E aí, dependendo do horário que é esse voo de hoje, ele acaba que me implica para voar amanhã. Então a escala ela é obrigada a mudar todos os voos que eu tenho em seguida, entendeu? Porque às vezes esse voo que eu fiz hoje acaba que a regulamentação da aviação não deixa eu fazer o voo que é amanhã, por exemplo. Então essa coisa da reserva de sobreaviso é assim, uma caixinha surpresas. Se você for acionado, pode mudar tudo que você tem no dia seguinte ou não. Não pode ficar tudo igual, entendeu? Mas infelizmente acontece. Às vezes você está se programando para chegar na sexta-feira às 5 horas da tarde. E aí acabou que a escala mudou e você não vai mais chegar às 5, você vai chegar à meia-noite. Então isso acontece demais, gente. Acontece muito mesmo. Então, para vocês terem noção de como é a escala, é mais ou menos assim que funciona. O que é então a rotina, né? Que é o que a gente realmente tem fixo do voo. Gente, funciona o seguinte: quando você tem um voo, né, quando sai um voo na tua escala, geralmente sai com o horário que você tem que estar no aeroporto. Geralmente esse horário é 1 hora antes da decolagem do avião, ou seja, quando o avião parte do aeroporto. Então você sempre tem que estar lá 1 hora antes. Então nessa 1 hora antes, o que a gente faz? A gente se encontra com a tripulação, se apresenta para o comandante, copiloto, os outros comissários, a chefe de cabine, enfim. A gente, né, se apresenta ali para a equipe. Então depois que a gente se encontra lá no aeroporto e tudo mais, a gente faz um briefing, né? Geralmente o comandante ele passa mais ou menos a situação do voo com relação à meteorologia, enfim, a gente vê se o voo tá cheio, se não tá, algumas coisinhas assim, né, que a gente faz no briefing. E depois disso a gente vai pro portão, né, que é onde está o avião. Então, quando a gente chega no portão, a gente desce pro avião e lá dentro cada comissário vai ter uma função. Como na aviação tudo é hierarquia, ou seja, sempre do antigo para o mais novo, cada pessoa ela vai ter uma função dentro do avião. Porque eu não sei se vocês perceberam, quando a gente começa a embarcar dentro do avião, sempre tem um comissário na frente, um no meio e um lá atrás. Sempre vai ter, independente do avião. E tem empresas que você consegue trocar de função com um colega. Ou seja, você faz como se fosse um rodízio ali de funções, independente do seu tempo de casa. Que particularmente eu acho que até é mais interessante porque acaba que faz um rodízio, ninguém fica tão cansado de uma função, enfim. Então, geralmente, né, no primeiro dia de voo a gente segue a hierarquia, ou seja, o mais antigo para o mais novo, então segue mais ou menos a ordem das funções, e nos demais dias de voo a gente vai fazendo esse rodízio. Então, gente, a função dentro do avião, basicamente cada comissário vai ter a sua responsabilidade, né? Então, geralmente quem tá ali na frente no momento do embarque, ou seja, no momento que os passageiros começam a entrar dentro do avião, a pessoa ali recebe o embarque, dá bom dia, boa tarde, enfim, verifica se tem alguém precisando de alguma ajuda. Geralmente essa pessoa que fica lá na frente, ela auxilia as pessoas que estão ali nos primeiros assentos, né? Porque é até onde ela consegue alcançar ali, enfim, que fica melhor, né? Então, quem fica na frente, no meio, não tem tanta diferença assim de função. É algumas coisinhas que mudam. Mas, no geral, os dois fazem basicamente a mesma coisa, né? Então, a gente tem que ficar ali, tem que ficar de olho em alguns procedimentos de segurança, né? Que quando a gente entra, de fato, na empresa, a gente tem um treinamento voltado para essas coisas. E tem a pessoa que fica lá atrás, né? Que é a pessoa que vai cuidar da cozinha do avião, que a gente chama de galley. Então lá a pessoa tem que olhar se embarcou água, se embarcou refeição para a tripulação, dependendo do voo tem que olhar refeição para os passageiros, enfim, tem que olhar várias coisinhas e a pessoa tem que deixar tudo organizado para que quando a gente começar o serviço de bordo já esteja mais ou menos tudo pronto. A pessoa que está lá atrás ela tem que ficar de olho em tudo isso, é responsa, hein? A pessoa que tá lá atrás tem que ficar de olho em várias coisas. A gente faz a demonstração de segurança, como vocês já viram, né? Pega a máscara e não sei o que, enfim. Então a gente faz isso. Depois que fechou a porta do avião, a gente tem que passar olhando fileira por fileira para saber se tá tudo certo, né? Porque às vezes tem bagagens que não podem ir ali embaixo. Então a gente tem que olhar, porque nós somos agentes de segurança, né? Então a segurança na aviação, ela é em primeiro lugar antes de qualquer coisa, entendeu?
Então a gente sempre olha fileira por fileira para saber se tá tudo ok, se não tem nada obstruindo as saídas, se tiver alguma bagagem a gente tem que colocar em cima, mãe com criança a gente tem que instruir como é que funciona, se tiver alguma pessoa com alguma dificuldade que a gente perceba, tanto de locomoção, enfim, geralmente a gente faz um briefing mais específico para essa pessoa, né, dando uma atenção um pouquinho maior, uma pessoa que tá voando pela primeira vez, não sabe nem que tem banheiro dentro do avião, então eu pelo menos sempre procuro dar essa atenção um pouco maior, eu acho que é legal, sabe, eu acho que a pessoa até se sente um pouco mais confortável, porque o avião, gente, por mais que seja algo que existe há muitos anos, ainda é muito distante para muitas pessoas, então eu pelo menos procuro tratar uma pessoa que tá voando sempre pela primeira vez, sabe? Procuro saber se ela realmente está precisando de alguma coisa e o que eu puder auxiliar ela, eu ajudo, sabe? Então eu acho bacana isso da aviação, que você pega uns feelings assim, sabe? Você tem oportunidade de conhecer pessoas assim que você não conheceria num trabalho assim normal. Então, a bacana da aviação acho que é muito isso, sabe? De fato, você tá em contato com outras culturas, com pessoas de diversos lugares, enfim, você consegue muito conhecimento através disso, sabe? E aí, depois disso que a gente viu, fileira por fileira, estando tudo certinho, a gente passa o ok e aí a gente começa a decolagem, né? Aí, depois que decolou o avião, a gente começa o serviço de bordo. Tem voos que vão ser rápidos, ou seja, ter voos que são 40 minutos, 50 minutos, e você tem que fazer o serviço de bordo ali bem rápido, assim, que você não tem muito tempo. E aí, quando já são voos mais longos, você tem um pouquinho mais de tempo, sabe? Você consegue respirar um pouquinho mais, ajudar mais as pessoas também a montar ali tudo. Enfim, aí muita gente tem dúvida com relação ao horário de almoço, se a gente tem janta, enfim, né? Porque como a gente tá sempre dentro do avião, como é que funciona isso? Bom, gente, a gente não tem horário como uma pessoa que tem uma rotina, sabe, de segunda a sexta, segunda a sábado, enfim. A gente não tem horário de almoço, não temos horário de janta. Então, geralmente o que a gente faz, dependendo do voo, tem voos que não dão tempo da gente almoçar, por exemplo, não dá tempo da gente jantar, porque o voo é tão curtinho que de fato não dá pra fazer nada. É só o serviço de bordo, desmontar, guardar tudo e pousar, entendeu? E aí tem voos que já são um pouco mais longos que a gente já consegue fazer o serviço de bordo tranquilo, sem muita pressa, e a gente consegue sentar para almoçar, jantar, enfim. Então a gente não tem horário fixo, tá? É tudo a gente tem que tentar encaixar ali naquele voo que a gente está fazendo. Então, onde que sobrar um tempinho, a gente senta e come alguma coisa. Com relação à quantidade de voos, quantos voos que a gente faz, né? Tem muita gente que acha que a gente faz um voo, e não, gente, tem vezes que a gente faz até 4 voos. Com a nova regulamentação, acho que agora são 4 voos, que antigamente a gente já fazia 5. Depois que a gente terminar todos os voos que a gente tem que fazer naquele dia, a gente vai pro hotel, né? Então, o hotel, gente, é por conta da empresa, né? Porque você imagina, se a gente fosse pagar todos os hotéis que a gente tem que ficar, a gente não teria salário. Você entendeu? A diária nos hotéis é 150, 200 reais. Aí você faz as contas disso em uma semana. Assim, não teria salário, gente, real. Então, isso é por conta da empresa, porque a gente está a trabalho. Então, geralmente, quando a gente desembarca, né, nosso trabalho acabou ali, a gente vai pro hotel. Então, o hotel, geralmente, ele tem uma van que busca, né, a gente, ele leva e traz pro hotel e aeroporto, enfim. E aí, começa o nosso pernoite. Como eu falei pra vocês, também não tem horário fixo, tem dias que você vai chegar à meia-noite no hotel, tem dias que você vai chegar 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, tem dias que você vai chegar, 9 horas da manhã no hotel. Então, tudo é muito relativo. Com relação a quanto tempo que eu fico na cidade. Tem muita gente que acha que a gente fica, assim, uns 2 dias na cidade. Não, gente, 2 dias hoje, até mesmo um dia completo, é muito raro de acontecer. Não é com tanta frequência, a gente passa horas na cidade. Geralmente são no mínimo 12 horas e não tem máximo, tá? E esse mínimo tem que ser respeitado. 12 horas ali, gente, se você for parar pra pensar, não dá pra fazer muita coisa. É assim, literalmente dormir e comer alguma coisa, no máximo ir numa academia, enfim. Eu já tive pernoite de 10 horas, assim, real. Porque o pernoite, ele começa a contar a partir do momento que você saiu do avião. Então, quanto tempo você vai levar para chegar no aeroporto? Se demora 1 hora, 2 horas, ele não conta pro teu descanso. Ou seja, não é a partir do que você chega no hotel que começa a contar as 12 horas. Não.
É a partir do momento que o avião pousou, entendeu? O avião pousou, que é mais ou menos o tempo do pessoal desembarcar, já começa a contar ali o teu descanso. Então eu já tive pernoite de 10 horas, porque foi 1 hora para chegar até o hotel e mais 1 hora para voltar do hotel até o aeroporto. Então foram 10 horas. Então assim, gente, é muito corrido. De fato, às vezes o voo foi tão cansativo, ou você tá voando de madrugada, que você fica muito cansado. Então, por isso que muita gente fala que, mas vocês acham que comissário só viaja. Na realidade, não acontece tanto isso, entendeu? Porque assim, a gente está ali a trabalho. Quando você viaja a lazer, é tudo mais tranquilo. A trabalho não, a trabalho você tem um horário, você tem que seguir uma série de regrinhas ali. Você entendeu? Então, assim, com 12 horas não dá pra fazer muita coisa. Ai, Célia, mas é só 12 horas que tem? Não, pode ser que você tenha um pernoite de 15 horas, de 18 horas, 24 horas que dá um dia. Mas isso está ficando cada vez mais raro. Então por isso que muito comissário, né, tipo, quando a pessoa fala, você só viaja, a pessoa já olha meio torto assim, porque de fato isso não acontece tanto, sabe? Viajar pra mim é você realmente sentar, curtir a cidade, ir lá conhecer. E muitas das vezes a gente não tem esse tempo, é corrido, entendeu? Então, assim, o que eu posso falar pra vocês é que, assim, eu viajo, sim, mas nas minhas folgas, nas minhas férias, às vezes um pernoite ou outro, que eu tenho um tempo maior, que dá pra fazer alguma coisa na cidade, entendeu? Eu conheci muitos lugares aqui no Brasil, mas eu posso falar que eu conheci nas minhas folgas. Porque o que adianta, gente, você pousar no aeroporto e de lá você ir pro hotel, você pede uma comida no iFood, ou você pede alguma coisa no hotel pra comer, e é isso. Aí se a pessoa fala que conheceu o lugar, não, gente, você não conheceu, sabe? Conhecer é de fato você ir pelo menos em algum ponto turístico, em uma praia turística, sabe? Um parque turístico, não sei, alguma coisa pra você falar que realmente conheceu um pouco do lugar. Então já fica aí respondida a pergunta se dá pra viajar ou não sendo comissária, tá bom? Claro, a gente tem muitos benefícios. Viagem, tanto pra dentro como pra fora do Brasil e tudo mais. Mas, assim, eu só consigo fazer isso se eu tenho uma folga longa, né? Se eu tiver, tipo, 3 folgas, 4 folgas, enfim, porque às vezes acontecem também, tá, gente? A gente pode ter, assim, uma folga, por exemplo, ter um voo de 4 dias e uma folga e depois fazer mais um voo de 4 dias. Fica bem apertadinho ali, mas acontece. E às vezes a gente pode ter, assim, 2 folgas depois de um voo de 5 dias, depois de um voo de 6 dias. Então, assim, a escala, ela não tem muito padrão, porque cada empresa e cada base onde você trabalhar, ela tem mais ou menos, não um padrão, mas ela tem mais ou menos uma rotina de voos, digamos assim. Sei lá, em São Paulo, por exemplo, você se apresenta mais de madrugada. Aí em Brasília, você já tem apresentações mais à tarde, entendeu? Então, tudo depende dos voos que a empresa está acostumada a fazer, porque cada base ela vai trabalhar de um jeito. E cada empresa também. Então, tem empresas que o pessoal faz voos assim de 3 dias, no máximo 4 dias. E tem empresas que você vai fazer voo de 6 dias, entendeu? 5 dias. Então, tudo é muito relativo. Tudo vai depender da empresa que você entrar lá e um voo é diferente do outro. Realmente, as situações são diferentes, né? Às vezes, de um voo aconteceu um problema que no outro voo não teve. Então, isso realmente é diferente. Mas a questão da nossa rotina de segurança dentro do avião, ela é a mesma sempre. Você vai ficar na mesma função, vai olhar as mesmas coisas. Então, a gente tem essa rotina. Os voos vão ser sempre uns iguais aos outros. O que muda são as situações, são as pessoas, né? Que os passageiros são diferentes. Às vezes aconteceu uma coisa no voo, não aconteceu no outro. Então, isso é muito relativo. Por isso que muita gente tem a mania de falar que a gente não tem a rotina, mas é mais com relação a horários, porque de fato a gente não tem. Agora, com relação à função, ela é a mesma sempre. O que muda são as pessoas. E aí, gente, basicamente é isso, assim, a rotina. Obviamente que, assim, eu resumi do resumo do resumo, porque como eu falei pra vocês, né, cada comissário, ele fica em uma estação do avião diferente. Então, são funções um pouco diferentes para cada um. Então, eu tentei resumir aqui pra vocês entenderem mais ou menos como é feito. Aí o pessoal pergunta, mas você tem tempo pra ter relacionamento? Porque você fica indo pra lá e pra cá e não sei o quê. Bom, gente, a gente tem tempo sim, né? A gente tem 10 folgas por mês. Mas é como eu sempre falo, né? Eu acredito que tudo depende muito da pessoa, do parceiro que tá ali contigo. Porque a profissão, ela é algo que realmente não é tão comum, né? Você fica dias fora
e aí você volta, e às vezes tem folgas que às vezes o seu parceiro não tá de folga naquele dia. Dependendo se seu parceiro tiver uma rotina de segunda a sexta, fica um pouquinho mais complicado, porque a gente trabalha de final de semana, a gente trabalha de feriado, entendeu? Mas eu acho que tudo isso é questão de conversa e da pessoa realmente entender a tua rotina. Eu nunca tive problema com essas coisas, até hoje, sempre foi super tranquilo. Então, por isso que eu falo, tudo vai depender do teu parceiro, da pessoa realmente entender de fato ali o teu trabalho. E é a mesma coisa de ter filhos, né, gente? Dá pra ter filhos, sim, não tem problema, tá? Muita gente fica com medo que já tem filho e quer entrar pra profissão, se vai ter tempo de cuidar e não sei o quê. Mas é aquela coisa, né, gente? Eu não tenho filho pra falar pra vocês com propriedade, mas eu já conheci várias mamães que voam e, assim, vida normal, entendeu? É claro que não é normal igual todo mundo, porque a gente tem uma rotina assim diferenciada, mas eu acho que você consegue fazer muitas coisas que muitas pessoas que trabalham de segunda a sexta não conseguem. Por isso que eu acho a aviação incrível, porque a gente tem essa flexibilidade de horários. Então, por exemplo, se você quiser marcar um médico durante a semana, você consegue. Às vezes você vai voar à tarde, tem compromisso para resolver de manhã, você consegue, entendeu? Tem os pontos negativos também, mas qual profissão que não tem, né? Então, no geral, gente, é isso, dá pra fazer as coisas. Você só não tem uma rotina de horários igual uma pessoa de segunda a sexta, que trabalha em horário comercial. Você entendeu? Então, eu acho que tudo é questão de se adaptar. Tem pessoas que não vão se adaptar, não vão de fato levar pra frente a profissão, porque não é o que ela quer, entendeu? Muitas pessoas realmente entram na aviação com essa ideia de eu vou viajar o mundo, vou conhecer o Brasil todo. E quando entra pra profissão, muitas pessoas quebram a cara, porque veem que não é dessa forma. É muito mais cansativo e é muito mais puxado, te exige muitas coisas. Você tem que abrir mão de muitas coisas. De fato, a profissão, gente, ela é um estilo de vida. Dependendo de onde você mora, porque você tem mala, gente, as meninas têm que andar de salto. Enfim, tem coisas, dependendo do lugar onde você mora, é realmente complicado você ter essa vida, assim, de pra lá e pra cá. Tem muitas pessoas que acabam que tem que se mudar ou pra mais perto do aeroporto, ou pra base de onde você realmente foi contratado. E tem pessoas que vão conseguir, por exemplo, trabalhar em São Paulo, morando em Fortaleza, e tá tudo bem, entendeu? Então, tudo é questão de adaptação, né? Se você tá na dúvida, será que eu vou me adaptar e não sei o quê, começa a pensar por esse lado, né? Começa a se imaginar nessa rotina. Faz sentido pra você? Porque tem muitas pessoas que buscam algo, buscam realmente viajar, usufruir dos benefícios, mas no dia a dia do voo é realmente mais puxado, é um pouquinho mais complicado. Então, por isso que eu sugiro, sempre busquem, gente, com relação a entender melhor a profissão, entender melhor a rotina, sabe? Porque eu vejo tanta gente que às vezes eu falo, eu sou comissária, não sei o quê, a pessoa trata como se fosse algo tão fácil, sabe? E não é, a gente tem que abrir mão de muitas coisas. Então comece a entender a profissão por esse lado, sabe? Tenha mais maturidade a olhar para a profissão. Não olhe só com aquele olhar de eu vou viajar o mundo, que não sei o quê. Porque você tem muitos benefícios, só que você tem muitos sacrifícios que você precisa fazer também. E às vezes você não está disposta, talvez não seja o seu momento e tá tudo bem também, entendeu? Então, fica essa reflexão pra você, realmente veja se é o que você quer. Eu sempre fui meu sonho e não me arrependo em nada, se eu pudesse ter feito exatamente a mesma coisa. Só que é isso, né? Eu pesquisei bastante, eu já sabia o que eu iria enfrentar. E tem pessoas que já vão muito na inocência, né? Já vão muito naquele sonho e de fato quando chegam na realidade tem aquele choque de realidade e vê que não, de fato não era o que ela achava que fosse a profissão. Deixem sugestões aqui embaixo se vocês querem ver qualquer outro vídeo, enfim, que eu tento trazer para tentar aproximar vocês ainda mais da profissão e ajudar, se você tá com dúvida ou não se essa profissão é pra você, tentar te aproximar ainda um pouquinho mais, bom? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam que tem playlist aqui no canal com vários assuntos da aviação que eu tenho certeza que podem te ajudar. Se inscreva no canal, não deixe de deixar o like aqui nesse vídeo se você gostou. Um beijo e até o próximo vídeo.